Josias, vamos começar por essa história política, né? Edinho Silva, como o Sakamoto falou, surpresa para 0 pessoas, que ele foi eleito presidente do PT. O que eu acho interessante é ele realmente erguer a voz e dizer: sim, vamos tratar disso, os pobres versus os ricos. Ele não usou esse termo, mas falou sobre o Brasil sem privilégios. Esse é o mote de campanha de Lula. Eu fiquei lembrando muito, Josias, que você há um tempo atrás dizia: o alvo da democracia está errado. Alô? Olha o telefone do Josias. É alguém querendo saber se você chegou bem de viagem. Fala para ligar no UOL que vai ver que você está Possivelmente. ótimo. É. O alvo da democracia já estava ultrapassado. Com esse novo alvo, pode ser uma saída para o governo Lula melhorar a sua popularidade, Josias? Na verdade, Fabiola, o Lula não tinha outra alternativa, né? Ele foi emparedado pelo Congresso Nacional. Ele sofreu uma série de derrotas, derrubaram lá uns vetos dele, forçaram o governo a discutir a questão da energia elétrica, porque um dos vetos derrubados aumenta a conta de luz, né? E esse tipo de reajuste sempre cai no colo do presidente da República, né? E, por último, derrubaram o aumento do IOF. Então, ele não tinha alternativa, ele tinha que reagir. E a reação provocou um efeito que deu certo viço a um polo da disputa de 2026 que estava meio desanimado, que é o polo do Lula, né? A oposição já muito assanhada, até essas decisões do Congresso Nacional, evidentemente, têm um viés eleitoral, estão querendo inviabilizar o Lula na fase final do seu governo para facilitar o projeto da oposição na sucessão presidencial. O Lula reagiu e a reação produziu efeitos que deixaram muito animados os operadores políticos, o próprio presidente da República e os seus operadores políticos, todos ficaram muito animados, porque viram que a militância do PT respondeu bem a esse mote de ricos contra pobres. Eles, pela primeira vez neste governo, claramente tiveram uma vitória, um resultado positivo em relação à oposição nas redes sociais e nas pesquisas feitas por encomenda do Palácio do Planalto, o Lula melhorou a sua popularidade. Agora é preciso ver se isso é algo consistente, se decorre desse fato esporádico de militantes que estavam desanimados ou pessoas que estavam desacreditadas, podem ter encontrado um novo motivo para ter algum apreço pelo presidente. O fato é que melhorou os índices. Ainda ontem estava eu participando dessa entrevista que você fez referência, Fabiola, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, lá no Roda Viva. Ele está seguro de que a popularidade do presidente vai dar um salto. Pelo que eu tinha falado na última sexta-feira, no Palácio do Planalto, o que eles detectaram numa pesquisa telefônica que eles fazem lá periodicamente para acompanhar a popularidade do presidente é que o que estava estacionado ganhou um viés de alta e começava a evoluir a evolução, o crescimento, fora da margem de erro. Mas é um levantamento telefônico feito ali de forma de tal sorte que as últimas pesquisas do dia anterior vão sendo somadas à pesquisa do dia seguinte, e eles juntam 3 dias de pesquisa telefônica e traçam um quadro. E esse quadro é favorável para o Lula. Então, o Palácio hoje está muito animado com esse discurso, e eles estão equilibrando ali na corda bamba, porque é interessante para o Lula manter esse discurso, embora exista uma dúvida se isso será suficiente para dar a ele competitividade em 2026, e de resto ele tem 1 ano e meio de mandato pela frente. A campanha é toda baseada no estilhaçamento ali das relações com o Congresso. Essa campanha fustiga o Congresso. Olha, eles estão lá nos impedindo de privilegiar os pobres, né? E o Rui Costa muito animado, o Edinho Silva também está nesse mesmo diapasão. Agora, ambos têm uma preocupação com a chamada governabilidade, né? E estão dizendo que vão se acertar com o Centrão, que o Rui Costa ontem disse, olha, não tenho notícia, não tenho
a nossa perspectiva não é de que os ministros do Centrão desembarquem do governo. E os partidos estão dizendo, e eles vão desembarcar antes do final do ano. Então está essa desembarca, não desembarca, né? E o Edinho Silva, pelo que vi, as primeiras manifestações dele, ele fala na manutenção desse mote do ricos contra pobres, da justiça social e tributária, mas ele fala em negociar com os partidos de centro, ou seja, com o Centrão, diz que deseja antecipar a discussão e acredita que vai trazer alguns desses partidos para a campanha do Lula. Também ele diz que a popularidade do presidente será reabilitada. Então, estão muito confiantes nessa reabilitação, no crescimento da popularidade do Lula. E estão, de certa maneira, Fabíola, até essas declarações se confundem um pouco com um certo salto alto, né? Porque o Lula também, na última sexta-feira, disse, olha, pela primeira vez o Brasil vai ter um presidente da República pela quarta vez, eleito pela quarta vez. Então há um efeito salto alto aí, não é? Agora, o debate é politicamente razoável, não há dúvida de que há uma injustiça tributária no Brasil. Agora, ainda ontem eu mencionava isso na conversa com o ministro Rui Costa, lá no Roda Viva, né? O PT está caminhando, Fabíola, com o Lula agora, no terceiro mandato. O PT governou o Brasil por 16 anos, né? Então, isso mostra, de certa maneira, o discurso que o governo ostenta hoje não deixa de ser uma autocrítica, porque eles não conseguiram fazer isso antes. Como disse, estão no poder ou passaram pelo poder por 16 anos, 2 mandatos do Lula, 1 mandato e meio da Dilma, agora mais 2 anos, 2 anos e meio aí do Lula. Então, é muito tempo, né? O que mostra a dificuldade de levar adiante essa pauta. Então, se ficar só no discurso e não avançar minimamente, e a perspectiva é de que consigam avançar, ainda que timidamente, cortando 10% desses mimos tributários que quem não paga imposto no Brasil mantém ali esse privilégio desde a chegada das caravelas, né? Estão falando em cortar 10% dos privilégios tributários da plutocracia brasileira. Vamos ver se consegue, né? Porque se ficar só no discurso, é preciso ver se isso vai dar resultado. Eles são muito confiantes de que vai haver uma reversão. Entraram no ringue, Fabíola, estavam meio ali desanimados, e o governo hoje está no ringue, o Lula, os seus ministros mais próximos, e o novo presidente do PT também está nessa direção. Agora, não entregaram o jogo em relação ao Centrão, querem negociar.